Meus amados irmãos, nós vamos refletir sobre este tema da nossa série. Eu não sei o que é melhor para a minha vida. Nós estamos no terceiro domingo refletindo sobre o livro de Jonas. E hoje nós vamos entrar e terminar o capítulo de número 2. Então, a parte 3 da nossa reflexão é todinha baseada no capítulo 2 de Jonas, que eu convido você, mesmo assentado, a ler junto comigo o capítulo. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Senhor, ajuda-nos, mais uma vez te rogamos, para que o que for dito aqui seja literalmente palavra do Senhor, utilizando homens como instrumentos, sim, mas acima de tudo, o Senhor falando ao coração desse que vai falar e dos demais que vão ouvir. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Quais foram? Vou começar com uma pergunta. Quais foram as circunstâncias mais difíceis que você já passou na sua vida? Esse capítulo todo se passa dentro de um peixe. Nessas circunstâncias difíceis que você passou na sua vida, você orou? Provavelmente a sua resposta é sim. Você orou. Provavelmente são essas orações que você fez em tempos difíceis as que mais vêm à sua memória quando você se lembra desses momentos difíceis. Eu, por exemplo, já tive muitas circunstâncias em que eu fiz orações que ficaram marcadas para a minha história. Eu sou uma pessoa muito visual e eu costumo gravar com uma certa facilidade aonde as coisas acontecem. A minha memória é visual. Eu me lembro, por exemplo, há alguns anos, morando no Rio de Janeiro, o falecimento de um tio Israel. Jovem, com crianças, deixando crianças pequenas, esposa, uma situação dramática. E eu me lembro eu andando pelas ruas da Tijuca, onde eu morava no Rio de Janeiro, e eu sei exatamente qual rua eu estava, Marquês de Valença, e eu andando por aquela rua, e até hoje eu passo por aquela rua e eu lembro daquele dezembro em que eu andei por aquela calçada, clamando para que Deus não levasse a vida do meu tio querido. Eu me lembro do meu vô Zé, eu já falei dele aqui para vocês, mineiro, também
com o anúncio dele estar prestes ao falecimento, e depois eu pregando numa conferência, numa outra cidade, uma programação que eu tinha de pregações assim, 4, 5 dias seguidos como preletor, e chega a notícia de que ele tinha falecido. Eu não pude deixar a conferência para estar no velório. Eu me lembro exatamente das orações na cidade que eu estava, naquele contexto que eu estava. Me lembro de uma grande decepção que eu tive na vida quando eu morava em Santo André, aqui em São Paulo, morava sozinho. E eu me lembro eu andando pelo bairro do Morumbi, ali em Santo André, próximo ao shopping ali, e eu orando por causa daquela grande decepção que eu tinha tido. Mais recentemente, eu lembro exatamente da oração que eu fiz com o acidente do Benjamin, em dezembro passado. Eu me lembro de, ao pegá-lo e olhar para a sua testa, eu começar a orar ali, pela vida dele. Me lembro de sozinho colocar ele no carro e até o caminho para o pronto-socorro estar orando, enquanto ele chorava e às vezes ameaçava desfalecer. Me lembro do parto da Gabi, quando eu estava naquela sala de espera e diante do nosso contexto familiar, diante de todos os dramas que nós já vivemos nessa área, eu orando pela vida do Benjamin que iria nascer, pela vida da Gabi, que além do parto, faria uma microcirurgia. Eu me lembro de orações especiais por pessoas e situações que trazem problemas à igreja. A Igreja do Jardim América, outras igrejas. Eu me lembro exatamente dessas madrugadas. E eu colocando diante do Senhor, por causa de problemas, no nosso meio, na minha vida pessoal, na minha família. Sabe, irmãos, eu até me lembro de outras orações em momentos bons da vida. Sim, me lembro. Mas nenhuma dessas orações em momentos bons da vida são tão marcantes quanto as orações que eu fiz nos momentos difíceis da minha vida. Por que, quando nós estamos em momentos difíceis, Jonas estava dentro do peixe. Por que, quando estamos em momentos difíceis, nós passamos a orar? Ou, se você ora com regularidade, por que, quando estamos em momentos difíceis, passamos a orar mais? Ou, se você ora bastante, por que, quando estamos em momentos difíceis, as nossas orações são mais calorosas, mais fervorosas? Porque as situações difíceis da vida nos lembram que nós não somos deuses. Exatamente as situações difíceis da vida nos lembram que nós somos dependentes. Nos lembram que nós não temos o controle sobre tudo ao nosso redor. São esses momentos que me lembram que eu não sei o que é melhor para a minha vida. Me lembra tudo que eu já aprendi a respeito de Deus. Nesses momentos eu me lembro. Eu me lembro que Ele é o meu refúgio. Eu me lembro que Ele é a minha fortaleza. Eu me lembro que Ele é o meu castelo forte. Eu lembro que eu posso confiar nele. Eu lembro que Ele me ama. E aí sabe o que eu faço quando eu lembro dessas coisas? Eu me entrego a Ele. E essa entrega é feita pela oração. O que eu quero que você entenda é que os momentos difíceis da vida, eles são extremamente didáticos para nós.
Nós aprendemos muito mais com os momentos difíceis do que com os momentos bons. E nisso eu não estou descartando que a gente não aprende com os momentos bons. Estou só colocando uma ordem de intensidade de aprendizado. Aprendizado sobre nós mesmos, sobre o nosso pecado. E aprendizado sobre o nosso relacionamento com Deus ou sobre Deus. Agora, não pense que os momentos difíceis da vida, eles ocorrem só para serem didáticos. Deus não seria tão mal a tal ponto, para quem acha que Deus é mal. Eu vou mandar dificuldade para a vida das pessoas, eu vou mandar sofrimento para a vida das pessoas, porque só assim elas vão aprender. Não. Jonas ficou dentro de um peixe e nós sofremos por causa do pecado. O pecado afetou todas as áreas das nossas experiências humanas. E deixa eu falar uma coisa para você. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Deus não projetou a coisa assim. Deus não planejou assim. Ele planejou nos oferecer tudo de bom, tudo perfeito. Mas nós caímos, nós erramos, nós estragamos tudo. O fato é que os momentos difíceis da vida nos levam à oração. Por quê? Porque a oração é o caminho para nós lembrarmos do nosso pecado. A oração faz eu olhar para mim mesmo, primeiro. A oração, em segundo lugar, me leva a lembrar do Deus gracioso, do Deus misericordioso. E que esse Deus que me ama comanda tudo. E por isso Ele pode me ajudar. Porque Ele comanda tudo. Sem os momentos difíceis da vida, meus amados irmãos, nós teríamos ou temos a tendência de esquecer de Deus. Sem os momentos difíceis, nós teríamos a tendência de esquecer dos nossos pecados. Deixa eu ser um pouco mais prático. Sabe qual é o nosso real problema? O nosso problema é que nós recorremos à oração como último recurso. Depois que nós já tentamos de tudo. Lembra dos marinheiros? Tentam de tudo. Aí eles oram. E fazem o que Deus orientou. E aí o mar acalma. Nós tentamos de tudo. E aí, nada do que eu fiz, agora eu não sei mais o que fazer. Aí você ora. Eu não tenho dúvida de que nós teríamos uma transformação nas nossas vidas, se nós recorrêssemos à oração fervorosa como primeiro recurso. Tudo seria diferente. Agora, nunca é tarde para recomeçar. É por isso que nós estamos falando dessas coisas. Porque quando Jonas estava dentro do peixe, o texto diz, verso 1, Jonas orou. Você ora. Você ora. A oração é a essência do nosso chamado. Você que é chamado, você que é eleito, você que é discípulo, se você não ora, você está em maus bocados. Porque essa é a marca do discípulo. Um relacionamento íntimo com Deus. Agora entenda uma coisa, eu não estou dizendo que é obrigação. O que eu quero que você entenda é que é um privilégio. Um privilégio que você eu posso estar descartando de nossas vidas. Porque Deus não precisa das nossas orações para Ele fazer as coisas. Imagina um Deus que, não, eles têm que orar, porque se eles não orarem eu não posso agir na vida de fulano, beltrano. Ele não seria Deus se dependesse das nossas orações. Então, uma coisa que às vezes a gente esquece é que Deus não precisa de nossas orações, mas Ele nos dá a oportunidade
Primeiro, de nós termos mais intimidade com Ele. Como que você tem intimidade com uma pessoa? Eu e o Gerson. Conheço o Gerson, legal, sei que ele é corintiano, isso já é um bom sinal. A gente estreita relacionamento. Agora imagine que eu me relacione com o Gerson, só 15 minutos antes do culto começar, eu dando umas orientações para o Gerson ali do que ele vai passar nos slides. Ele é legal, ele é gente boa, a gente tem um relacionamento, mas a nossa comunicação é muito fraca, muito pequena. Agora, se eu jogo bola com o Gerson, se eu vou na empresa onde ele trabalha, se eu encontro com o Gerson em discipulado, se eu encontro com o Gerson em reunião de oração, se eu encontro com o Gerson em reuniões da junta diaconal, a gente carrega móvel junto, a gente faz limpeza junto. Isso gera... Eu estou me comunicando com o Gerson o tempo todo. O meu relacionamento com ele é muito mais íntimo. É um privilégio. Deus nos dá esse privilégio por meio da oração. Por que vocês acham que nós substituímos 1 hora de escola dominical por semana por 5 encontros de 1h30 por semana? Para nós nos tornarmos mais íntimos. Não é vocês íntimo do pastor somente, nós nos tornarmos mais íntimos. Caminharmos juntos, orarmos juntos, aprendermos juntos, darmos risada juntos, chorarmos juntos. Mas um segundo privilégio de Deus nos dar a oração é nós podemos participar de forma ativa do governo dele. Deus governa todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas Ele nos dá o privilégio de nós buscarmos Ele em oração e falarmos, Pai, Senhor, faça isso daqui, ó. O Senhor sabe todas as coisas, mas eu acho que isso aqui seria legal na vida daquele casal ali. O que o senhor acha? Eu peço para o Senhor fazer isso, se for o melhor para a vida do casal. Olha! E parece que algumas coisas Deus não faz se nós não nos envolvermos em oração. Não porque Ele não pode fazer, mas porque Ele quer que a gente tenha essa experiência de intimidade com Ele, participar de forma ativa do seu governo. Nós somos os gerentes, nós somos os servos usados por Deus na sociedade, no mundo, na igreja, na nossa família. Agora, dentro do peixe, Jonas orou, e o primeiro verso diz, ao Senhor, o seu Deus. Gente, a gente complica demais esse negócio de oração. É um absurdo a gente ter que pregar sobre oração, ela devia fazer parte da nossa experiência. Eu coloquei aqui, agora há pouco, no momento dos avisos, eu coloquei assim, lembrar a igreja de orar pelos enfermos, pelos que vão fazer cirurgia. E assim que eu acabei de escrever, eu pensei, que coisa doida isso, eu ter que escrever isso para a igreja lembrar de orar. Eu sei que vocês oram, mesmo que eu não dê o aviso, mas eu sei que também tem alguns que não oram. Às vezes a gente se deixa envolver pelas nossas vidas. E a gente complica demais esse negócio, a gente acha que tem que fazer seminário, a gente acha que tem que ser como um monge, a gente acha que tem que orar 3 horas por dia. Eu publiquei uma frase nas redes sociais essa semana, essa daí, ó. Orar é dizer a Deus tudo o que está em seu coração. Simples assim. Pastor, eu não sei orar. Tá, você não sabe orar, mas você está falando para mim que você não sabe orar, ou seja, você está abrindo seu coração para mim. É só você fazer isso que você está fazendo para mim, para Deus. Não que a gente não possa também ter intimidade e se relacionar, mas perceba. Todo ser humano deseja abrir o coração com alguém, até os mais machões. Eu sou pastor, eu sei.
Está com problema no casamento, está com problema com o filho, está com problema no trabalho, está com problema financeiro, problema com a sogra. Vai abrir o coração com alguém. Às vezes, muitas vezes procuram os pastores para isso, mas às vezes outros irmãos também. Especialmente quando nós estamos em momentos difíceis na vida, ter alguém para abrir o coração, ter alguém para nos ouvir, é maravilhoso. Agora, para pensar, você que é discípulo, quem melhor para isso do que o próprio Deus? E isso não anula nós termos comunhão e orarmos uns pelos outros e ouvirmos os nossos irmãos. Mas Deus te ama como ninguém. Quem você acha que te amou mais em toda a sua vida? Sei lá, de repente você pensa que foi sua mãe. Vou te chocar agora. Deus te ama mais do que sua mãe te amou ou te ama. Mais do que isso, Ele te ama e Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode todas as coisas. Ele é soberano. Ele é poderoso. Sua mãe não. Que coisa maravilhosa Deus oferecer a nós um momento, uma experiência em que a gente pode se colocar diante dEle. Então deixa eu dar uma orientação para a sua vida, com relação à frase ainda do verso 1. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Não ore, esse ore é entre aspas, aos seus recursos. Não ore para pessoas que podem te ajudar. Não ore, nem crie expectativas em coisas, em pessoas. Ore, como Jonas, orou ao Senhor, o seu Deus. E no verso 2, diz que ele clamou. Clamei ao Senhor. Vamos ler o verso todo. E disse, em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do vento da morte gritei, por socorro. E ouviste o meu clamor. Clamei, gritei, desespero, socorro. Meus amados irmãos, oração não é um ato religioso. Vamos fazer uma oração antes de começar a reunião. Não que isso seja errado, mas vocês entenderam. Oração é um momento de intimidade com Deus. Por isso ela precisa ser autêntica. Por isso ela precisa ser sincera. Ela não precisa de um linguajar específico. Nossa, aquela irmã ora bonito, né? Deus não está preocupado com o linguajar. Deus está preocupado que você abra o seu coração diante do que você está passando. E olha que coisa louca, Deus conhece o seu coração. A sua oração bonita vai impressionar quem estiver do seu lado. Mas Deus conhece o seu coração. Você vai querer demonstrar para Deus algo diferente do que está passando no seu coração? Está sofrendo. Você está duvidando de Deus. Isso é o que está no seu coração. Aí você chega para Deus e fala, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu te amo. Senhor... Para com isso. Fala, Deus, é o seguinte... Eu estou sofrendo e não sei porque que o Senhor está permitindo eu sofrer assim. Estou sofrendo tanto que estou começando a duvidar que o Senhor existe. Pronto, é o princípio. Para o seu coração começar a ser transformado. É assim que os salmistas oravam. Vocês leem os salmos? Eles rasgam o seu coração diante de Deus. E no final de quase todos os salmos, eles exaltam e eles terminam a oração consolados. Exaltam a Deus, adoram a Deus e são consolados pelo poder de Deus durante a oração. É interessante
Que é exatamente isso que Deus, ou melhor, que Jonas nos ensina na sequência do texto. Olha o que diz: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está sendo sincero. O que isso tem a ver com a nossa vida? Reconheça diante de Deus o seu momento atual na vida. Duas perguntas nos ajudam nesses momentos. A primeira é: onde suas escolhas e suas decisões te levaram? Nas últimas semanas, últimos meses, últimos anos, eu fiz algumas decisões. Eu tinha alguns caminhos a seguir e eu escolhi um caminho. Aonde este caminho te levou? Fale para Deus, em oração, reconheça, reflita. Segunda pergunta é: diante desses caminhos, dessas escolhas que eu fiz, como Deus agiu? O que Deus fez diante das decisões que eu tomei? É curioso, porque Jonas faz isso, verso 4. Eu disse: fui expulso da tua presença. Uau! Aqui tem algo interessante que nós precisamos estar atentos. A gente conhece a história, a gente já leu o capítulo 1. Jonas não afirma: eu fugi do Senhor. Perceberam isso? Jonas afirma: eu fui expulso da sua presença. Por quê? Porque o foco da oração nunca somos nós, mas o foco da oração é Deus. Deus agindo na nossa experiência humana. O foco da oração de Jonas não está nele. Ele tinha aprendido a lição. O foco estava nele quando ele estava fugindo de Deus, mas agora não. As suas afirmações, as suas frases remetem todas a Deus. Jogaste-me, a gente leu no verso anterior. Fui expulso, está aí na tela. Isso, apareceu agora. Olha lá. Foi Deus que fez isso. Jonas aprendeu a maior lição que nós podemos aprender com esta série para as nossas vidas. Deus está sempre agindo. Deus nunca para de agir. E o maravilhoso é que Ele nos ama. Jonas sabia que ele ter sido engolido por um peixe grande, ter ido para as profundezas do mar, aquele odor horrível, aquela situação estranha, era a prova do amor de Deus para a vida dele. Deus estava agindo. Por isso, ele diz na sequência, nessa mesma tela aí, mas a gente vai dar destaque agora: contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Aqui tem um grande aprendizado para nós. Ao sabermos, melhor dizendo, que Deus sempre está agindo, o que cabe a nós então? Se é Deus que está sempre agindo, o que cabe a mim como discípulo? A mim cabe estar sempre atento ao que Deus está fazendo. Não tem essa de, Deus está agindo lá, eu vou agir aqui. E a gente faz uma parceria. Não. Esteja apenas atento ao que Deus está fazendo na sua vida. E ele estava atento, tanto que ele continua relatando. As águas agitadas o envolveram, o abismo cercou, águas marinhas enrolaram na cabeça dele. Ele afundou até chegar aos fundamentos dos montes. Afundou bastante, hein? A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Tu me trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Aqui nós temos duas perspectivas. Se Jonas, nessa oração, ele foi literal, ele está dizendo então que ele de alguma forma viu, ou ele sentiu, que aquele grande peixe levou ele para uma profundidade muito grande. Ele desceu muito mesmo. Talvez ele tenha sentido a pressão na cabeça, da profundidade, ou de alguma outra forma. Isso se ele foi literal.
Se ele não foi literal, ele está expressando na sua oração a ideia de um lugar, de uma situação que somente Deus poderia livrá-lo. Um lugar e uma situação que, humanamente falando, não havia solução. Por isso ele usa termos como aprisionado, aprisionaram para sempre. Usa termos como uma situação de morte, ele fala de sepultura. Presta atenção. Exatamente como nós, espiritualmente mortos, aprisionados pelo nosso pecado. Jesus nos traz de volta a vida. E sabe como que isso acontece? Muitas vezes tudo começa com uma simples oração. Uma simples oração. Foi isso que Jonas fez. Verso número 6, ou melhor, 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Muitas vezes nós lembramos de Deus, mas não oramos. Talvez se Jonas só tivesse lembrado de Deus e não orado, ele não seria liberto daquele local que ele estava. Mas ele diz que lembrou do Senhor e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Vou falar uma coisa que parece óbvia, mas eu preciso falar para você. Seja onde você estiver, seja qual for a situação na sua vida, Deus sempre ouve as suas orações. Guarde isso. Deus sempre ouve as minhas orações. Sabe por quê? O texto também nos ajuda a entender o porquê. Porque Ele se apresenta a nós como um Deus misericordioso. Porque na sequência, olha lá, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas está falando que eu descobri aqui, e eu estou orando ao Senhor, é que o Senhor é misericordioso, porque se tem alguém que era indigno de ter misericórdia, este sou eu, Jonas. Mas olha a situação que o Senhor me colocou. Eu reconheço. Jonas pensando, né, e orando. Deus, eu reconheço que falsos deuses não são misericordiosos. Só o Senhor é misericordioso. Falsos deuses, você pode pensar em entidades mesmo, espirituais. Mas você pode pensar em algumas coisas, por exemplo, Mamon, como a gente já estudou na nossa série de dinheiro. Você pode pensar em poder, você pode pensar em prazer. Nada disso é misericordioso na sua vida. Provavelmente, algumas dessas que eu citei são situações que na mente de Jonas fez com que ele desejasse ir para Tarsis, não para Nínive. Ele desejava dinheiro, poder, prazer, não sei, o texto não é claro quanto a isso, mas quem sabe? E agora ele está dizendo, nada disso seria gracioso, nada disso seria misericordioso comigo, o Senhor é. Porque quando você adora essas coisas, é sempre uma relação assim. Você perde alguma coisa para você ganhar outra coisa. Não existe relação de graça, de misericórdia. Por exemplo, a pessoa que prioriza o dinheiro e a sua vida está resumida em como ganhar dinheiro. Normalmente ela ganha, mas no meio do caminho ela perde saúde, no meio do caminho ela perde a família.
Só um exemplo, não estou dizendo que todos os casos são assim. Quando nós adoramos outros deuses, ídolos inúteis, esses ídolos não têm misericórdia conosco. Mas o Senhor é misericordioso. Vocês conhecem o texto de Lamentações 3, né? Mostra pra gente, Gerson. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Jonas percebeu isso. Que o Evangelho é o Evangelho da graça. É o Evangelho do perdão. É o Evangelho da expiação. O pessoal que está fazendo discipulado sabe o que eu estou falando. O único Deus que é gracioso é Yahvé, o Senhor. Você não vai encontrar nas religiões no mundo nenhum conceito de uma entidade que é graciosa, que te oferece salvação sem querer nada, absolutamente nada em troca. Só o Senhor nosso Deus. Esse Deus foi gracioso com Jonas. Esse Deus é gracioso com você. Esse Deus é gracioso comigo. Por isso, o verso 9 diz a respeito da nossa resposta. Diante de um Deus tão misericordioso, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi eu cumprirei totalmente. 3 coisas aqui. Nossa resposta a Deus: primeiro, ser grato. Agradecer, reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem dEle, é para Ele, é por Ele. Segundo, oferecer nossas vidas a Ele. Porque, assim como Ele fez com Jonas, Deus nos resgatou da morte. E a gente fala do Evangelho da graça, é da graça para nós, mas Jesus Cristo pagou um alto preço para que fosse graça em nós. Não só o peso físico, o preço físico, como nós vimos no discipulado nas últimas semanas. O sofrimento, a angústia física, mas o peso de um homem, Deus, santo, receber todos os nossos pecados. Ah, meus amados irmãos, a minha vida não pertence mais a mim. O dia que nós entendermos isso, nós seremos transformados. Era para eu estar morto eternamente. Deus morre em meu lugar, me dá vida eterna. A partir deste momento, essa vida que eu tenho não é mais minha. Por isso que a gente usa essa expressão, eu me entrego, eu me ofereço como sacrifício. O Marcelo não é do Marcelo, o Marcelo é do Senhor. Mas o Marcelo pecador fica achando que ele sabe o que é melhor para a vida dele. Mas só Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Porque a minha vida não é minha vida é a vida dele agora. Ele comprou, ele pagou, ele me resgatou, ele me salvou. E a terceira resposta nossa, a primeira é ser grato. A segunda é oferecer nossas vidas a Ele. A terceira é cumprir o mandato, o chamado, a missão que Ele me dá. Imediatamente após Jonas perceber ou relembrar essas coisas, ele diz, o que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Ele está falando de quê? De que cidade? Nínive. Ele fala, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, eu sou um bobão, pecador. O Senhor quer que eu vá para Nínive? Eu vou para Nínive. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Jonas termina a sua oração reconhecendo que a salvação vem do Senhor. Como que nós terminamos as nossas orações?
como eu disse há pouco, essa certamente é a afirmação mais fantástica de todo o livro de Jonas. É o ponto-chave, está exatamente no meio do livro de Jonas. O livro de Jonas tem 4 capítulos, nós estamos no final do capítulo 2. Então, o ponto nevrálgico, o ponto central de todo o livro de Jonas é o capítulo 2, é uma oração. E o verso central se posiciona no final do capítulo 2. Ah, meus amados irmãos, quem conhece a história de Jonas até esse momento, se emociona ao ver da boca de Jonas, ou ao ouvir, da boca de Jonas essa afirmação. Porque essa é a demonstração de que o coração de Jonas se inclinou ao Senhor. Antes, ele estava perdido na vida. Literalmente perdido na vida. Perdido no barco, perdido no mar, perdido no peixe. Agora ele se encontra salvo. Agora, curioso, não pelas decisões dele, mas pela misericórdia de Deus. As decisões deles foram todas erradas. Mas Deus é misericordioso. As suas decisões, muitas são erradas, as minhas também. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso ele diz: a salvação vem do Senhor. Antes, Jonas queria morrer. Lembram disso? Agora, ele quer não só viver, mas ele quer cumprir o seu chamado. Antes, Jonas achava que sabia o que era melhor para a sua vida. Agora ele chegou à conclusão de que ele não sabe o que é melhor para a sua vida. Ele descobre que somente Deus pode dizer para ele o que é melhor para a vida dele. Precisou um grande peixe engolir Jonas e levá-lo para as profundezas do mar, para ele perceber que a solução era bem simples. Bastava ele fazer uma oração sincera. Abrir seu coração. E provavelmente tudo se encaixaria, sem ele ter que passar por isso. A pergunta que surge é: será que eu e você teremos que ser engolidos vivos para aprender o que Jonas aprendeu? Ou nós podemos aprender com a história dele? Afinal, por que Deus quis que essa história fosse preservada por tantos séculos e estivesse nas nossas Bíblias? Por que nós estamos estudando nessa série este livro específico da Palavra de Deus? Eu tenho uma resposta. Porque Deus quer que você ore. Deus quer que eu ore. Porque Deus sabe que a nossa comunicação com Ele vai mudar a nossa vida. Nossa intimidade, nosso relacionamento. Por isso, Deus fará de tudo para que você ore. Você percebeu que eu falei, Deus fará de tudo para que você ore? Deus fez de tudo para que Jonas orasse. Ele fará de tudo. Porque Ele quer que a gente ore. Porque é o melhor para nós. E após a declaração de Jonas, de que a salvação vem do Senhor, o que acontece? O Senhor deu ordens, eu acho fantástica essa frase, ao peixe. E aí vem a parte nojenta da história. E ele vomitou Jonas em terra firme. Eu acho fantástico o Senhor deu ordens, porque deixa muito clara essa ideia de que Deus está agindo.
Deus tem o poder sobre tudo, o tempo todo, sobre todas as coisas. A palavra vomitou pode ser kou ou kaiá. Significa isso mesmo, vomitou ou lançou ou devolveu. E guarde uma coisa, é melhor você ser vomitado por um grande peixe, estando em paz com Deus, do que você ir para Tarsis, mas não viver em paz com Deus. Muito melhor. Muito melhor. Antes dessa experiência, Jonas se mostrou distante de Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou mostrar uma frase aqui, muito impactante na minha opinião. Antes dessa experiência, Jonas estava distante de Deus. Assim como nós, às vezes, nós não sentimos Deus. Às vezes nós passamos por um momento de nossas vidas que nós não vemos Deus. Às vezes nós não experimentamos Deus. E para completar, quando isso tudo acontece, tudo ao nosso redor vai de mal a pior. Pois é. Mas essa oração, no ventre do peixe, mostra que Jonas continuou crente. E aí eu vi uma frase do reverendo Augustus essa semana, que ele diz assim: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Esse é o grande desafio. Jonas passou por esse desafio. E apesar de toda a sua rebeldia no capítulo 1, no capítulo 2 ele mostra que ele é crente. Crente no sentido de crer, crer no sentido de confiar, de depositar a sua fé no Senhor, de reconhecer que é pecador e que Deus é misericordioso. Não é ser perfeito. O fato é que a nossa experiência com Deus, irmãos, e agora eu vou concluir, ela sempre terá altos e baixos, não se iluda. Não existe espiritualidade perfeita. Nós vamos ter momentos melhores, momentos piores, momentos mais ou menos. Isso faz parte. Não existe perfeição quanto à espiritualidade. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é melhor para a sua vida, você nunca vai saber. Mas nós sempre podemos recorrer ao Senhor nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Jonas conseguiu orar no ventre daquele peixe, porque ele tinha a palavra do Senhor no seu coração. Eu não trouxe aqui por motivo de tempo, mas muitas das frases que Jonas menciona nessa oração não são frases que ele inventou, estava na mente dele, ali ele falou. Muitas das frases são trechos de salmos bíblicos. O que mostra que Jonas lia e decorava a palavra. E nos momentos de angústia, isso foi fundamental quando ele estava em apuros. Ele lembrou da palavra, ele lembrou da sua fé. Por isso que ele usa essa expressão, ele lembrou das suas experiências no Santo Templo. 2 vezes no capítulo 2 ele remete ao Santo Templo. O que seria equivalente hoje à igreja. Os salmos foram a escola de oração de Jonas. Jonas aprendeu a orar nos salmos. E na hora que ele mais precisou, mesmo ele estando rebelde, ele lembra dessa escola de oração. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todos somos Jonas. Não somos perfeitos. Jonas não era. Não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Jonas também não sabia. Mas nós estamos na igreja. Igreja que eu falo não é do Jardim América, esse templo. Nós somos a igreja. E nós aprendemos coisas aqui
que às vezes nós nem damos muito valor na correria do nosso dia a dia. Mas coisas que faz diferença. Faz diferença para a nossa salvação. E faz diferença especialmente quando nós somos engolidos pelos problemas da vida. Depois desse episódio, Jonas viveu feliz para sempre com Deus? Não. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Feche seus olhos. Senhor, acabamos de afirmar que não somos perfeitos, mas nós temos plena convicção de que o Senhor é perfeito, de que o Senhor está agindo sempre, em todos os lugares, agindo nas nossas vidas. Então, ó Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. Pedir que o Senhor nos ajude a reconhecer a nossa pequenez. Que o Senhor ajude, ó Deus, a reconhecermos que nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Nós podemos ter ideias do que seja melhor, mas não sabemos, só o Senhor sabe. Ajuda-nos, Senhor, a nos convencermos de que precisamos orar. Não como uma obrigação, mas como um privilégio que o Senhor nos dá. De termos intimidade contigo, de termos paz com Deus, com as pessoas. E de participarmos do teu governo sobre o mundo. Ó Deus, ajuda-nos a aprendermos com as dificuldades e os momentos difíceis de outras pessoas também, como deste nosso irmão Jonas. Ajuda-nos a termos a maturidade de não termos que passar por experiências que nós sabíamos que passaríamos, mas que negligenciamos e passamos. Ajuda-nos a percebermos os caminhos que estamos tomando, as decisões, as escolhas que fazemos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais crentes, mesmo quando nós não vemos o Senhor claramente, mesmo quando não sentimos o Senhor claramente, mesmo quando as coisas ao nosso redor parece que estão nos engolindo vivos. Ajuda-nos a redescobrirmos quem Tu és e a confiarmos no Teu poder e a depositarmos a nossa fé na Tua misericórdia, na Tua graça. Faça esse milagre em nossas vidas, como o milagre que o Senhor fez na vida de Jonas. É o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.